Vamos lá. Olá, olá, bem-vindos outra vez. Fala assim, oh, bem-vindo a você. Será que um dia eu vou ouvir alguém falando isso? Porque vocês vão ficar muito cansadas de mim. Depois eu dou uma sumida. Oi, meu povo amado. Então, só a última reflexão do nosso dia, tá? Última reflexão do nosso dia, porque eu sei que vocês têm coisas a fazerem e têm que cuidar das suas vidas, né? Como eu também cuido da minha. Mas vamos cumprir com o compromisso que nós temos. Bom, o capítulo agora é o 6. O capítulo 6, eu creio que ele é um dos que mais códigos tem para se tirar. Tem muitos, muitos. E não dá para fazer de qualquer jeito. Mas eu não vou levar tempo de vocês hoje me estendendo no capítulo 6. Então eu vim aqui para que a gente pode fazer só mesmo realmente uma olhada geral nos tópicos principais. E amanhã eu posso ainda, né, de manhã, que a gente, até eu também, porque hoje já fiz bastante coisa, a energia tá aqui. Mas passar de qualquer jeito não é o que eu quero. Então, bota seu sorriso no rosto. Agradece pelo dia de hoje. Para mim aqui, ó, já é noite. Já estou daqui a pouco indo dormir, quase meia-noite. Então, foi um dia longo, mas abençoado. Graças a Deus. Porque a gente se prontifica a fazer o que compromete. No capítulo 6, é a parte que fala da alimentação das 5.000 pessoas, né? Daquela multiplicação do peixe que foi pedida. Fala que Jesus andou sobre o mar. Vocês também já conhecem isso de cor e salteado. Fala também que o povo procura por ele depois no meio da multidão, né? Quando eles vão para o barco, a multidão vai atrás dele, querendo saber para onde ele vai, e ele quer ir para o outro lado. Aí depois tem aquela parte também que fala que Jesus é o pão da vida. Então o capítulo 6, ele tem vários tópicos bem importantes. Então, respira. Fala, obrigada, Senhor, por o Senhor ter deixado tanta coisa boa pra gente conhecer o Senhor. Depois tem também sobre quando os judeus estão murmurando, como um tema principal aqui também. Tem as palavras de vida eterna. Olha como é grande o capítulo 6. Ele ocupa quase 3 páginas. Aí, o que eu posso falar para você? Quando ele fala lá, que o povo está com fome, né? E as pessoas queriam... Os discípulos queriam, viu que as pessoas tinham uma grande multidão que vinha no encontro dele. Felipe, ele fala para ele assim... Onde podemos comprar pão? Onde compraremos pão? Para que essas pessoas comam, para que comais? Ali Jesus, ele já sabia que Felipe, ele ainda não tinha um olhar totalmente espiritual da coisa, do sobrenatural. O olhar de Felipe era bem natural ainda. E Jesus sabia, mas ele não se incomodava, ele deixava. Porque ele sabia também que isso levaria algum tempo. E outra, o que ele pede? O que vocês têm? Então, toda vez que você pensar que Jesus vai fazer alguma coisa, você não consegue multiplicar nada do zero. Ele pede para você o que você tem, para ele poder fazer que aquilo te dê uma outra semente, um outro fruto, ou reproduza da mesma coisa. Foi o que aconteceu nesse milagre aqui, quando ele alimentou 5.000 pessoas, que era mais ou menos 5.000 pessoas, né? Entre homens e mulheres. O que ele disse? Onde compraremos pão para que estes comam? Felipe falando, mas dizia isto para prová-lo. Ali, quando ele disse isso, como Jesus conhece o coração de todos, ele sabia que Felipe ainda estava olhando para ele com um olhar natural. Foi para provar Jesus, né? Jesus pergunta para ele, bom, quantos devem ter aqui? Felipe respondeu, uns 800 mais ou menos. E o que vocês têm? Bom, 800 gramas de prata, de pão, não bastará para que todos eles comam, né? E aí tinha André também, tinha um outro discípulo, que era o André. O André também
ainda estava assim, né? Vai ou não vai? Será que é? Mas ele era bem cognitivo. Daí eles falaram assim, olha, mestre, aqui tem um rapaz que ele tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. 5 pães e 2 peixinhos. Então, o que, que você tem para oferecer para Jesus? Alguma coisa você sempre tem. Dê para ele sem pena. Dê. Faz uma oferta para ele. Ele vai multiplicar. Porque ele sabe que você tem pouco. Mas da mesma forma ali que quando o Felipe faz essa pergunta para ele, como que compraremos para que todos eles comam? Que era para provar, né? Se ele era mesmo uma pessoa, o Cristo que todos estavam falando. Porque ele só estava vendo o testemunho dos outros, contando, e ele estava ali seguindo a multidão, né? No oba-oba. Então, também é uma história, são essas 2 histórias até aqui que foi muito contada, todo mundo sabe bastante sobre isso. E os insights aqui são esses. Jesus, ele sabia que Felipe ainda estava com um olhar natural, um não sobrenatural, que André, ele também tinha um olhar muito natural ainda, mas ele usava bastante o cognitivo dele, muito. De que forma? Então esse código inicia com o quê? Esse código aqui você tem que pegar para quê? Começa com o que você tem. É um peixinho? É 2, é 3, é 4, é 5? Começa com o que você tem. Né? Ali, com 5 peixinhos, ele deu de comer para mais de 5.000 pessoas. Era uma grande multidão. É isso mesmo? 800 gramas eles tinham, era de ouro, né? De prata para comprar. Era uma multidão muito grande, não fala a quantidade certa aqui. Então, você tem pouquinho, com esse pouquinho você pode multiplicar. E aqui está um rapaz que tem 5 peixes e 2 peixes. Okay. Fazei o povo se assentar. Aí, outro código bem legal aqui. Então, olha, o primeiro, ele sabe que você pode ter no início da tua jornada para conhecer quem ele é. Eu estou te explicando aqui o capítulo 6. Ele sabe disso, que no começo você ainda está olhando com o olhar natural, como Felipe e como André. Felipe estava ali, né, na insegurança, ele não estava vendo como sobrenatural que aquele era o Filho de Deus e ele era capaz de tudo. Por isso que ele fez aquela pergunta. O André também não estava olhando ainda com o olhar natural, ele era um cara que usava o cognitivo, e ele começou a fazer o quê? Vamos colocar esse povo para sentar. Havia muita gente naquele lugar. Então eles começaram o quê? A coordenar, organizar. Então você tem que parar de olhar naturalmente, acreditar no sobrenatural. Deixar de olhar somente para o seu cognitivo, porque ele pode falhar. Seja sobrenatural, sabe? Acredita, creia em milagres, que milagres acontecem. Então, para isso, você tem que criar a fé. Oi, Ana! Boa noite, amada! Tô falando calminha aqui, porque a Rô hoje, olha, teve muita coisa. E já é tarde aqui, né? E amanhã, é outro dia, mas graças a Deus, Deus é bom o tempo todo. E aí, o terceiro insight, qual que é? Organizou tudo. A organização para multiplicar aqueles pães, os recursos. Naquele dia, naquela época, naquela situação, eram os pães e os peixinhos. Nos dias de hoje, são o quê? Organizar a sua casa, organizar a sua vida, organizar o seu dia. Você tem noção de quanta coisa eu fiz hoje? Porque essa organização ela é importante. Você às vezes pode não dar atenção, achar, depois eu faço. Mas eu me organizei quando eu falei vou colocar pressão. Se eu não me organizasse até nos horários, é uma live, por exemplo, mais ou menos 4 horas da manhã, aí para você no Brasil. Mas a próxima, de acordo com o horário que eu tenho o trabalho aqui, que eu trabalho, às vezes eu trabalho de manhã, às vezes eu trabalho na parte da tarde. Então, aí eu falei, bom, hoje eu trabalho à tarde, vou voltar, umas 7 da noite eu tô aqui. Então, às 4 da manhã você teve uma live carro, depois mais ou menos por volta de 1 hora da tarde ou 2, vocês tiveram outra, e agora vocês estão tendo a terceira. Para isso, tem que organizar, que é para quê? Multiplicar.
Então, não foi só lá no milagre. Desde lá, então, são os ensinamentos que a gente pega, já aqui nesse capítulo enorme, que é o capítulo 6, que tem muita coisa para ser falada. E tem outro detalhe, mais um. Então, já dei 3, né? E recolheu o que sobra, para que não se perca. Não desperdice. Não desperdice. O desperdício, ele vai mostrar o quanto você é organizado, do quanto você sabe gerar os seus recursos. Recursos que você não... Oi, boa noite não, boa tarde para vocês aí. Elisanete, boa tarde. Então, quando você consegue, quando eu consigo, quando nós nos preocupamos com isso, ele vai ensinando para os discípulos que estavam ali andando com ele, mesmo que tinham um olhar ainda supernatural, olhando ele como uma pessoa comum, e ele não era comum. O outro, como usando só o cognitivo, não usando o coração, a alma, o espírito para se alinhar com ele, foi no caso de André. E aí depois, o que eles fazem? Vamos lá, bora. Temos que organizar as pessoas. Põe para sentar. Senta, vão comer, vamos multiplicar, né? Jesus falando, vai dar bom, todo mundo vai comer. O que vocês têm, vocês me dão, porque o sobrenatural ele faz. Então, o que ele espera da gente? Da gente. O normal, o natural, a gente faz. Você primeiro ora, você primeiro conversa com ele, com a intimidade que você tem, porque aqui, o que eu já disse, vou repetir, porque isso é o intuito, para você entender como que você se sente quando você começa a receber ou querer entender o amor de Deus e como ele age. Jesus, ele age dessa forma, ele ensinando com pequenos detalhes. Até nesse milagre do peixe, que ele multiplica, que é o mais conhecido aqui, a alimentação, foi a alimentação de 5.000 pessoas, com 5 peixes, né? 2 pães, 5 peixes, 5 pães e 2 peixinhos. Daí teve a multiplicação, organização, e você o quê? Aproveitar a oportunidade. Quando você tem a oportunidade de estar com uma pessoa que ela sabe gerar, ela sabe organizar, ela sabe multiplicar, cola nela. Desde lá, olha só, o homem viveu há mais de 2020 anos atrás e ele já deixou esse código, tem aqui no capítulo 6. Olha, recolheram-nos, pois, e encheram 12 cestos de pedaços de tudo que sobraram dos pães de cevada que haviam comido. Então, não desperdice. Você às vezes tem recursos que poderiam te dar mais proveito se você souber gerar o seu recurso. E é em muitos detalhes, em muitas coisas. Então, aqueles homens viram os milagres de Jesus. Ali eles começaram a ver. Aí depois vem o milagre de andar sobre o mar. Aí é aquela história que todo mundo também já sabe, que, mestre, onde você está? Sou eu, não temas, venha. Aí ele vai andar lá, mas aí o que acontece? Ainda de novo, outra vez, mais um membro que andava lá, ali, ó, lado a lado com Jesus, que também com um olhar natural, não crendo ainda no sobrenatural. Vou falar para vocês, o sobrenatural é muito certo. Parece coisa de filme, né? Mas não é. Isso só vai ter essa experiência quando realmente você se entregar a querer conhecer o poder que Deus tem através do Filho dele. Quando você recebe o Senhor Jesus, segue as orientações que ele passa, que ele foi um mestre, por isso chamava mestre, rabi, ensinando. E tudo ele deixou, os apóstolos foram escrevendo como foi que foi a passagem dele aqui, o que ele nos ensinou. E é fato, o sobrenatural. Aí, lá também, na hora do mar, o outro vai, em vez de vem, é o Senhor, mas sou eu, venha. Não, me olha, começa o quê? Olhar para baixo, olhar para a circunstância, não olha para a circunstância, olha para frente, olha para aquele que está te chamando para o alvo, é ele estava vindo, continua se andando, né? Mas não, é uma metáfora no dia de hoje, ninguém está mandando você andar pelo mar como você vê nos filmes hoje, porque não é isso. Você não está com Jesus aqui em vida como ele esteve na época, hoje ele está em espírito. O povo procurou por Jesus, o povo procura por Jesus. Já está lá no versículo 22, o povo procurando por ele para saber, quando no dia seguinte que a multidão estava do outro lado, porque eles andaram com o barquinho de um lado da praia, foram até o outro. Foi por isso que o outro lá quase se afunda quando Deus fala, por que
que duvidaste, né? Por que você ficou, não olhou para mim? Sou eu que estou aqui. Depois acontece o quê? O pão da vida. É o outro título da continuação aqui. Que achando lá do outro lado, quando eles estavam tudo do outro lado, Jesus respondeu, quando eles perguntaram assim, Rabi, quando chegastes aqui? Que eles não estavam, né? Que eles foram depois. Eles iam andando atrás de Jesus. Eles iam andando, iam andando. Jesus respondeu para eles, respondeu assim, na verdade, ele fala muito isso no livro de João, na verdade, né? Me buscai pelos sinais que vistes, mas porque comeste do pão e vos saciaste, por isso vocês vieram atrás de mim. Eles ainda estavam andando atrás de Deus, de Jesus, ali, só para matar a fome do corpo deles, sabe, da carne. Eles aqui ainda estavam na carne. É muito, eu morro de rir com isso, porque Jesus respondeu, na verdade, eu vos digo, que me buscais não pelos sinais que vocês viram, de tudo que ele já tinha feito, gente. Você já imaginou pegar 5 pães e 2 peixinhos, multiplicar para 5.000 pessoas comer? Você vê aquele monte assim, pum, pulando para lá e para cá. E eles ali, Jesus falou, mas porque comeste do pão e vos saciastes. Trabalhai não pela comida que perece, mas tem sempre um mais. Quando tem um mais, presta atenção quando você está lendo. Quando você é o mais, oi Isabel, boa tarde, amada, bem-vinda. Quando você vê um mais, presta atenção, porque você lê e entender, você tem que entender as vírgulas, as conjunções, as preposições, os pontos e vírgula, para que faça sentido. Mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará. Porque a este o Pai Deus colocou seu selo. O que foi o selo? O Espírito Santo, o batismo, quando foi aquela pomba que veio. Mas o povo ainda estava andando atrás dele pela comida. Pela comida, só comida e água, eles queriam se alimentar. Mas tudo bem, ele entendeu, mas ele ali já deu uma exortada. Conhece ele primeiro, né? Conhece a Cristo, faz uma aliança com ele, tem um pacto com ele, tenha. Porque tudo bem, você está com fome, está com necessidade, a família está com problemas, ótimo, não tem problema não. Eu falo ótimo porque, sabe por que eu falo que é ótimo? Porque quando está tudo bom, ninguém procura Jesus, ninguém procura Deus, nem faz oração, nem louva. Quando está tudo bom, são poucos, são muito poucos. Quando está tudo bem, está tudo na festa, no oba-oba, bora lá, vamos para a festa. Não procura, né? Principalmente os que não conhecem ele ainda, não procura. Só quando vem mesmo o espinho na carne, né? Ou a água bate no popô, aí sim. Senhor, me ajuda! Senhor, me ajuda! E ele sabe disso. Bom, deixa eu ler aqui, deixa eu ver um outro insight que tem aqui. É impossível conhecer a Deus sem conhecer o Filho. Repete isso várias vezes para você mesmo. Aceita, Senhor Jesus. Não adianta que você não vai conhecer o Pai se não for através de Jesus. Não adianta, não adianta. Pode parar. Deixa de teimosia, siga a instrução. Não é minha, é dele. Está na palavra. Não adianta. De novo ele fala na verdade, no versículo 20, no 32. No 35, Jesus diz assim, quando eles perguntam assim, dás-nos sempre desse pão? Disseram, pois Senhor, dá sempre desse pão. Olha só que os caras de pau, né? Porque quando Jesus falou, vocês só vieram atrás de mim, quando eles perguntaram, Rabino, como é que você chegou aqui do outro lado? Eles foram todos atrás, né? E eles pedem de novo, dá de novo desse pão. Tá vendo? Era sério, era comprovado, eles só foram atrás da comida. Mas tudo bem. Aí ele diz assim, porque, olha, eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca mais terá fome. E quem crê em mim jamais terá sede. Mas vós já disse que nos viste, mas ainda não creres. Vocês não creem. Tudo que o Pai me dá, o Pai me dá, virá até mim. E o que vem a mim, de maneira alguma, eu te vou jogar fora. Então vai para Ele. O que você está esperando? Vai para Ele não vai te jogar fora. Porque eu desci do céu
para fazer a minha vontade, mas ele fez a vontade dele. Mas tá aqui, ó, versículo 39, no capítulo 6. 38 e 39, mas a vontade daquele que me enviou. Essa é a vontade do Pai que me enviou, que todos, mas é todos, toda a humanidade, todos os seres que estão aqui, todos aqueles que me deu, eu não perca nenhum, mas que eu ressuscite no último dia. Todos que ele deu para ele. E eu sou uma. Ele não me perdeu. Graças a Deus eu te dou, Senhor. Muito obrigado. Graças a Deus. Olha, graças a Deus mesmo. Que todos aqueles que ele me deu, que eu não perca nenhum, mas que o ressuscite no último dia. Então, que ele ressuscite também quem ainda não conheceu a ele, não se rendeu a ele, quem for ver depois o gravado, que as amadas que estão por aqui, eu sei que elas têm um contato com o Pai, elas têm, porque elas estão no mesmo grupo, a gente está sempre se vendo por aqui. Mas eu faço um convite, não fica vendo ele só de porta. Tenha realmente além da porta. Sabe o que é o ter Jesus só de porta? Não é só da porta. Nem só da porta para dentro ou só da porta para fora. É o tempo todo, o tempo todo. Quando você está andando, quando você está caminhando, você está fazendo as suas coisas. É um piloto automático? Não é que é automático. Ele passa realmente a ser uma coisa que está tão natural em você, acreditar no sobrenatural de Deus, que você não vai estar agindo como Felipe estava agindo ou como André estava agindo. E Jesus falou, eles ainda estão muito naturais. Eles estão me vendo com um olhar natural. Veja ele com sobrenatural. O testemunho que eu dei hoje à tarde, no de manhã, aquilo ali, aquele dia, foi o sobrenatural. Porque eu criei realmente, quando eu fui 8 ou 80, gente. Eu fui 8 ou 80. Eu tava no lado errado, eu me dei inteira. Eu me entregava, né? Porque foi aquilo que foi me ensinado. Porque quando você não tem uma base cristã, mas eu usei toda a minha força para fazer o que eu fazia na onde eu estava. Era um erro, era o errado. Graças a Deus. Por isso que um dos livros que eu vou escrever vai falar do acidente o meu acidente e minha salvação. Eu estou pensando nele assim. Meu acidente e minha salvação. Aquele acidente foi minha salvação. Porque foi ali, depois do meu acidente, que eu conheci Jesus. E quando eu conheci, eu entendi ele. E foi, galopei, foi rápido. Eu não demorei muito, não. Abril, maio, junho, julho, agosto. Batizei nas águas. Passou mais uns 3 meses no Espírito Santo. Pum, porque eu tinha fome, eu queria aquela Tomé, fui quebrando, fui cortando. Eu tinha dúvida, eu perguntava, tive pessoas me ajudando, me assessorando, me mentorando, né? Naquela época a gente não falava muito mentorar, mas eu tinha essas pessoas e eu ali ia comendo. Falavam, mas depois eu ia aqui, checar. E aí eu sentava quietinha, ficava olhando, falei, poxa vida, é mesmo, tá aqui. E tudo veio assim. Então até mesmo aquele testemunho, foi uma situação muito triste. Foi a mesma situação como se eu fosse ver, como se eu estivesse vendo o meu filho quase à morte. Foi o caso daquele capitão da guarda que foi atrás de Jesus, que o filho dele estava quase morto, e Jesus falou, vai, pode voltar, o seu filho vive. Quando ele chega em casa, exatamente naquele horário, às 7 horas, foi quando a família falou, ele levantou e acordou. Porque foi a hora que o milagre, que ele se encontrou com Jesus e aconteceu o milagre. E é exatamente assim, porque foi comigo também. Mas tá no primeiro vídeo desta manhã, quem quiser depois pode ver. E eu não ia falar, mas acabei falando. Porque eu falei, vou falar outro dia, eu falo farei uma live falando desse testemunho. Veio assim na hora, quando eu tava lendo aquilo. Eu tenho muitos testemunhos do sobrenatural de Deus. Que falando, vocês vão ver que é sobrenatural. Tem que ter uma fé muito alicerçada para tudo que aconteceu, pelo menos eu falo, comigo. De coisas que, olha, é extraordinário pelo ponto de vista
da dificuldade da coisa que você via, a mão do inimigo não querendo, eu de jeito nenhum continuar trilhando no caminho de Jesus. Ele me queria de volta lá para aquele mundo que eu estava, para aquele mundo que eu vivia. Ele queria de volta, ele não queria me perder ali. Então era tantas situações que ele criava, tantas, para ver se eu ia resistir, se eu ia conseguir me manter firme e forte. Então é o que ele fala aqui, né? Não fique olhando com o olhar natural, né? Pra gente ver com o sobrenatural. Você tem Jesus. Jesus, ele é sobrenatural. Ele não é carnal, ele é sobrenatural. E com ele você consegue tudo, porque ele te fortalece. Desde que você o aceite, você vem ao Pai, você está com ele, você chega no Pai, e o Pai sempre ouve os seus filhos. Qual é o Pai que não, né? Se o filho teu aí normal pedir alguma coisa, você tá dando o filho aqui nosso terreno, imagina o nosso Pai do céu, não é verdade? Bom, vamos aqui caminhar para o nosso final, deixa eu ver aqui, outro insight, porque várias vezes ele vai ensinando, você depois, vamos lá, estudar João, quem quiser, quem quer mais de Deus, quer mais a palavra, vai lá. Então ele alimentou todo mundo, aí ele estava do outro lado e falou que eles estavam ainda somente andando atrás dele por causa de comida. Aí os judeus estavam murmuravam dele os judeus, porque dissera, eu sou o pão desse céu. Os judeus murmuravam, eles ainda não acreditavam no Messias, né? Isso no versículo 41, eles murmuravam e diziam, não é este Jesus, o filho de José, cujo pai, cuja mãe nós conhecemos? Não é esse? Como, pois, diz ele, desci do céu? Eles eram arrogantes, né? Desci do céu, eles não acreditavam nele de jeito nenhum. Não é fácil mesmo, né? Mas eles eram judeus, isso que eles sabiam que a promessa tinha, né? Nós ainda fomos receber isso depois, mas eles estavam lá, eles eram lá de Israel. Para você ver como o humano, ele é duro de coração. O ser humano é assim, ele é duro de coração mesmo. Aí Jesus respondeu e disse para eles, não murmureis entre vós, porque tudo ele escutava, mesmo que ele estivesse longe, ele sabia o que eles falam. Ele sabe, ele conhece o coração de todos. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. E eu o ressuscitarei no último dia. Ninguém pode vir a mim se o Pai não me trouxer, que enviou-me a mim, e eu te ressuscitarei, né? Ou ressuscitarei a pessoa que lhe trouxer até ele no último dia. Está escrito nos profetas, e serão todos ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que o Pai ouviu, aprendeu, vem a mim. Versículo 48, eu dou risada porque é tão claro. Foi esse o livro que, quando eu li, que eu entendi bastante, que eu falei assim, meu Deus, quando fui fazer o canal, eu voltei a ler, por isso que eu coloquei o amor pleno do alto. Porque João, ele explica aqui no livro de João, como você consegue entender o amor de Cristo com todas essas lições. É que nem pai e mãe quando quer ensinar o filho, é com castigo, é com penalidade, é deixando no cantinho, é deixando sentado, é com chicotadinhas, né? Que a gente fala, como fala a própria palavra, corrige teu filho. O Provérbios lá fala, corrige, usa a varinha para correção. E aqui em João acontece exatamente isso. Ele vai corrigindo. Não que alguém tenha visto ao Pai, a não ser aquele que veio da parte de Deus. E esse tem visto ao meu Pai. Vamos lá, eu vou pular aqui, eu vou para o versículo 55. Jesus disse, na verdade, de novo, se não comeres a carne do Filho do Homem e não beberes o seu sangue, não terás vida com vós mesmo. Quem come minha carne e bebe meu sangue tem vida eterna, e eu vou te ressuscitar no último dia. Tudo é repetido sempre isso, é ensinando, é exortando exatamente sobre isso. Então, não vou ficar lendo tudo para não ficar cansativo para vocês. E é pôr no coração e fazer o quê? Ação, orar e agir. Oração, orar e agir. Pôr em prática. No versículo 65, e continuou dizendo, está no fim já. Por isso, eu vos disse que ninguém pode vir a mim, se não for lhe concedido pelo Pai. De novo, mais uma vez. No 67,
Então disse Jesus aos 12 que estavam ali, né, os discípulos: acaso quereis vós também retirar-vos? Ele pergunta: quer ir embora? Quer se retirar? E eles rapidinho, né? Simão falou, Simão Pedro: Senhor, a quem iremos? Tu tens a palavra de vida eterna. E nós temos crido e conhecido que tu és Cristo, o Filho do Deus vivo. Respondeu-lhe Jesus: não vos escolhi vocês os 12? Eu não escolhi? Ele perguntou para eles. Contudo, um de vós é o diabo. Caramba, né? Bum! Não é uau, é bum! Caiu aquele golpe já na cabeça. Ele já sabia desde o comecinho. Desde o comecinho. E ele se referia a Judas. Judas Iscariotes, filho de Simão. Porque este era o que iria entregá-lo, sendo um dos 12. É muito forte. Por isso, quando eu falo, repeti várias vezes durante esse dia de hoje, principalmente, ele conhece o seu coração, ele conhece tudo que passa no seu coração. Ele é filho do Pai, tanto o Pai quanto o Filho e o Espírito Santo, os três são um só. Então, cuidado com seus pensamentos, cuidado com as suas atitudes, com o que você faz, com o que você está querendo, porque ele sabe quem nós somos, não precisa ninguém contar. Até Judas, ele não precisou falar, ele nem sabia, né? Judas ia falar, já, mas... Ai, respondeu-lhe Jesus, né? Quando vocês querem me deixar também, vai, né? Acaso quereis vos retirar-vos? Vai, né? Não, mestre, para onde iremos? Com quem iremos? A quem iremos? Né? Se tu é que tem a palavra eterna. Não vos escolhi vocês os 12? Ele pergunta, né? E ele mesmo já responde. Mas, contudo, um de vós é um diabo. E aqui no versículo último, que é do capítulo 6, o versículo 71, ele se referia a Judas e ele fala: porque ele iria entregá-lo sendo um dos 12. Tá aqui, foi escrito por João o que iria acontecer. Então, esse é o nosso estudo do capítulo 6. É importante como tudo, como eu sempre repito e falo. Então, você aí medita sobre a palavra, né, Elisanete? Né, Tita? Vocês podem meditar depois sobre isso, quem tem alguma dúvida. Eu sei que a Elisanete, ela sempre está transbordando também. A Tita, eu sei que ela sempre acompanha o nosso trabalho aqui também, né? A nossa dedicação, o nosso transbordo. Então, não tem saída se você quer ter uma vida realmente, sabe? Vai ter sim os momentos que você vai ter dificuldade, mas você vai passar por eles com leveza, porque a promessa dele não volta atrás. A promessa de Deus não volta vazia. Então, obrigada, Senhor, porque o Senhor é bom. Eu te agradeço por mais um dia maravilhoso que foi o dia de hoje. Foi de cumprimento, sabe? De cumprir mesmo. O comprometimento foi dado, cumprido. O cansaço chega, estou já me sentindo cansada pelo dia longo que eu tive hoje, mas foi muito proveitoso. E o dia que vai chegar, já te dou graças a Deus por ele. Agradeço a vida de cada pessoa que tem visto os vídeos, que tem visto, tem colocado, feito perguntas para mim, colocado comentário, manda somente no direct. Eu agradeço cada um de vocês, eu vou responder todo mundo, sim. Hoje eu não consegui, mas amanhã de manhã, assim que eu levantar, quando eu sentar aqui nesse meu cantinho, eu vou responder as perguntas que me fizeram. E a gente se encontra mais um dia onde eu falarei para você. Bote sorriso no rosto. Vamos louvar ao meu Pai, ao seu Pai, logo de manhã. Vai ser de manhã, 4h30 da manhã aí no Brasil. Estou ao vivo. 4h30, 5h, por aí. Vai ser nessa faixa, vamos ver. Mas é cedo, não é depois, porque senão depois fica tudo muito próximo uma da outra. E a gente tem que dar um intervalo. Bora pra cima, já tô botando pressão, Elisanete. Bora pra cima, que o tempo ruge e ele tem pressa. E nós também, de que mais pessoas conheçam quem é o Senhor Jesus.
Amém? Fique com Deus, sejam as bênçãos dele sempre derramadas em nossas vidas, porque ele já manda todo dia. Porque o sol vem, a chuva vem, tudo que ele manda é bênção. Tá bom? Tchau, um grande beijo, até amanhã, a gente se vê por aqui. Compartilha a live você aqui do YouTube, se inscreve no canal do Amor Pleno do Alto. Até!